Então, no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, eu vou ler aqui algumas referências aqui, só para a gente entrar contextualizar, né? O povo de Israel, ele foi dividido, né, em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. E aqui o rei Asa, né, ou Asa, né, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ele foi um dos reis de Judá, né? O seu avô era o rei Roboão, e esse rei Roboão, ele foi um rei muito ruim, ele foi um rei muito, que corrompeu praticamente toda uma nação. Seu filho, depois, que se chamou Abias, ele continua seguindo os passos ainda do seu pai, Roboão, fazendo coisas que eram ruins aos olhos de Deus, apesar que ele ainda recebeu algumas vitórias da parte de Deus, por ele ter buscado a Deus em determinados momentos. Só que o rei Asa já foi diferente, né? Ele se posicionou diante de Deus, e Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Então, eu queria que nós pudéssemos nos identificar com esse rei, entendendo que, sim, é uma passagem do Antigo Testamento que nos ensina alguns princípios de um Deus real, de um Deus poderoso, de um Deus presente, de um Deus pessoal, amém? Todavia, a gente também entende que tudo é a graça de Deus, porque muito se tem se falado, e eu tomo muito cuidado com os extremos, né? Todo extremo é perigoso, porque tem um extremo que, às vezes, a igreja, ela entra, que você tem que fazer isso, para obter aquilo. Em partes, um posicionamento, ele é muito real, nós precisamos posicionar. Em outras partes também, em outro extremo, é que não, tudo é a graça de Deus, e de fato existe a graça, não é mérito nenhum nosso, e que tudo é a vontade dele, tudo coopera para o nosso bem, o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós precisamos ter equilíbrio. Ao mesmo tempo entender que precisamos ter a nossa postura, o nosso reposicionamento, e ao mesmo tempo entender que se não for a graça de Deus, Deus está no controle de tudo. E tem algumas coisas que sim, fogem do nosso controle, e glória a Deus por isso, amém? Porque daí Deus assume controle, e aí Ele começa a guiar as nossas vidas, amém? Então, aqui, nós vemos alguns posicionamentos do rei Asa que nos faz, assim, compreender qual deve ser o nosso posicionamento. Vamos ler aqui, então, do verso 1. Diz a palavra de Deus, assim: quando Abias morreu e se reuniu, vou ler na Nova Versão Transformadora. Quando o rei Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa foi o seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá. Verso 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras, os altares de incenso de toda a cidade de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. E nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá, e ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Então até aqui nós aprendemos algumas coisas, que Asa, ele foi um rei que propôs no seu coração fazer a vontade de Deus, e a gente vê aqui que ele removeu todos os altares de incenso, de tudo que poderia afastar e desagradar o coração de Deus, ele fez. Você vê que havia uma disposição para ele, que parece que nada era difícil. Nada era difícil você destruir algo que talvez seus pais até construíram, porém que desagradava o coração de Deus. Mesmo assim, ele estava disposto, com o seu coração, em obedecer a quem? A Deus. Obedecer a Deus. Então eu vejo que isso também eu e você nós precisamos ter no nosso coração, porque fala assim que ele ordenou todo o povo que buscasse o Senhor, buscar a Deus, e ele acrescenta, e a obedecer os seus mandamentos. Aqui nós estamos fazendo o quê? Buscando a Deus. Mas você buscar a Deus, ela está muito conectada em obedecer a Deus também. Porque se de fato buscamos ao coração dele,
nós vamos ouvir a Ele e nós precisamos obedecer a voz dEle, amém? Porque de nada adianta eu e você, nós estamos aqui buscando a Deus e depois nós não obedecemos a voz dEle. Então, obedecer, buscar e obedecer estão ligados, amém? Está conectado. E é muito lindo ver que essa atitude que ele tinha, que nada era difícil para ele em obedecer a Deus. O que Deus pediu para ele fazer, ele foi lá e fez. Eu me lembro que quando eu me converti também, nada era difícil para mim. Eu tinha muitos ídolos no meu coração, eu tinha muitos ídolos na minha vida, e nisso eu tive que, por amor ao Senhor, renunciar. E nada era difícil, amém? Você se lembra também na sua vida? Eu me lembro que eu tinha coleções de CDs, coleções de MD. Quem que era dessa época aqui? MD e CD. Né? E CD era aquela coleção, né, de CDs, e tinha essa coleção em casa. Tinha VHS, fita VHS também em casa, várias coisas que eu tinha. E aquilo para mim era meu bezerro de ouro, vamos dizer assim. Meu Deus, eu pegava muito amor naquilo, porque você construiu, você pagou, você comprou, e tinha muita coisa, ou roupas de marca, que talvez transmitiam uma certa mensagem ruim, e era caríssimas talvez, porque naquela época que eu não tinha Cristo, eu precisava de uma roupa de marca para me sentir melhor, né? Porque eu não tinha a marca de Deus no meu coração, não tinha uma identidade, então era necessário algo externo para afirmar algo que eu não tinha internamente, né? Então, era muita coisa que me afastava da presença de Deus. E eu até me recordo que tem pessoas aqui no nosso meio que nada foi difícil também, né? E teve até pessoas que falaram assim: pastor, eu fui lá e quebrei todos os meus CDs quando eu me converti. E não foi o pastor que falou, não foi a igreja que falou. Ele simplesmente viu que aqueles CDs, com aquelas canções, não edificava mais ele, não fazia mais parte dele. Assim como teve situações na minha vida que ninguém falou para mim que era para fazer isso, tirar aquilo, não fazia mais parte, para mim já não era mais necessário, porque Deus era suficiente na minha vida, era Ele que eu queria. E aí foi quando teve até algumas pessoas que falavam: mas o que você fez com tudo aquilo que tinha valor, que tinha preço, aliás, tinha preço? Poderia vender nos usados, você ganhar um dinheiro em cima, né? Porque já que você não vai usar mais. E várias pessoas que eu conheço aqui teve esse posicionamento: se não faz bem para mim, então não vai fazer bem para os outros também. Então por que eu iria vender para que outras pessoas usassem isso? Então eu fui lá e quebrei tudo. Nada era difícil. Nós removemos todos os altares, toda lembrança que muitas vezes me remetia ao passado, eu quebrei. Eu sei que alguns também, né, possam se lembrar aí, alguns dedos acusadores, né, que vem aí e tudo falando: e os CDs dos Backstreet Boys, e os CDs de não sei o quê. Pois é, tudo isso, irmãos, tudo isso, quebrei tudo, sabe, e nada mais me levava ao meu passado. Amém? Glória a Deus. Agora é Jesus. Porque assim, irmãos, a gente não coloca como se fosse uma lei, mas particularmente falando, a gente não encoraja ninguém a ficar ouvindo essas canções, ok? Tá? Porque essas canções nos remetem a algumas coisas lá atrás. Embora alguns falam: não, o importante é a letra e tal, mas conhecendo uma boa parte, a gente vê que ela acaba indo para outros caminhos que são um pouco perigosos, amém? Então a gente encoraja hoje, nesse mundo cristão, não vou dizer gospel, tá? Porque precisa filtrar muito também, mas a gente tem muita música boa, temos muito conteúdo bom, onde a gente pode se deleitar, se alegrar também, amém? E glória a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? O rei Asa não tinha dificuldade nenhuma, nada era difícil para ele. E por isso a gente vê que Deus, ele começa a dar uma paz. E essa paz, quando a Bíblia fala no Novo Testamento, ela não se refere a uma paz que está conectada a uma ausência de uma luta. Embora aqui está falando que o Senhor deu descanso ao seu redor. Só que existe uma paz no Novo Testamento que é uma paz que excede todo entendimento. Que você pode estar passando por um momento muito difícil, mas você tem paz. A gente tem acompanhado algumas pessoas
que tem passado por lutas terríveis, e às vezes você pergunta para a pessoa, como é que você está? Eu estou em paz. E a gente, um ser racional, como pode estar em paz, sendo que está com toda essa luta? Não, porque ela está conectada com Deus, e ela tem paz no coração. E essa paz, ela está relacionada num lugar de obediência, que você se coloca, você está debaixo de proteção de Deus, você está debaixo de um coração rendido a Deus. Então, por que não acreditar e se deleitar que o Pai está no controle de tudo? Então, nós temos paz, amém? Lá em João capítulo 15, para reforçar também um pouco isso, a respeito que quando você busca Deus, você também não pode deixar de obedecer a Deus, está totalmente conectado. E João 15, verso 10 e 11 diz assim: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Novamente, essa alegria está relacionada a essa paz que nos dá alegria, que nos dá paz, é tudo conectado, e isso provém de uma obediência. E o verso 14 diz assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Amém? E glória a Deus por isso, que quando você ama ao Senhor, você quer obedecer a Ele. E por você amar ao Senhor, nada se torna difícil. A Bíblia fala que o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor de todo coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É com toda a nossa força, não é só com palavras, é com todo o nosso ser. A gente cantou aqui um pouquinho, como é que fala? Deus é digno de um pouco mais, né? Meu Deus, eu estava ali no mezanino ali, já comecei a orar em línguas ali em cima nesse momento. Oh Deus, que presença maravilhosa. Deus é digno de um pouco mais. E o problema é que a gente entra às vezes num lugar de religiosidade que não tá bom. Não, sabe? Deus é digno de um pouco mais. Nada se torna pesado, nada é difícil porque nós o amamos, amém? Nós amamos ao Senhor e queremos agradar o coração dele, amém? Deus, ele faz isso. Asa, ele tem esse coração aqui nesse momento, amém? E no verso 7, dando continuidade, fala assim, ó: Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades, fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Então você vê aqui que Asa reconhece que tudo que ele fez, tudo que ele conquistou até então, foi por causa de quem? De Deus. Existem umas outras referências também que fala que se você, se porventura Deus te colocar na terra prometida, Deus te conceder as bênçãos, Deus te levar para esses lugares, jamais se esqueça que foi o Senhor. A gente repete um pouco isso, porque infelizmente é uma realidade que quando as coisas apertam, nós buscamos a Deus. E quando nós recebemos a resposta de Deus, nós relaxamos. Ou até mesmo alguns até deixam ao Senhor. E o Senhor, Ele não quer que aconteça isso conosco. Deus quer que em todos os caminhos, em todos os pontos da nossa vida, o Senhor seja reconhecido, que é Ele. Amém? Se a minha família está assim hoje, é por causa de Deus. Se talvez os seus negócios, talvez a sua família, qualquer área da sua vida está bem, glória a Deus. Mas jamais se esqueça, se não fosse Deus na sua vida, você e eu, nós não seríamos nada. Amém? Asa tinha essa certeza no coração até aqui. Você reconhece que tudo que você tem, tudo que você fez até hoje, foi por causa de Deus? Amém? Você reconhece? Se Deus está te dando êxito, se Deus está te dando uma oportunidade de crescer espiritualmente, profissionalmente, é o Senhor na sua vida, você reconhece? Se as portas estão se abrindo, se o emprego que você tem, se o dom que você tem, você reconhece que tudo vem de Deus? Amém? Então, até aqui, nós estamos no bom caminho. Porque Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida em tudo que a gente faz. Amém? E no verso 8, nós vamos ver aqui que o rei Asa,
ele tem um exército, fala aqui de 300 mil guerreiros, e mais 280 mil guerreiros de outra tribo também, que somando, ele tem um exército de 580 mil guerreiros. E ele tem várias armas, ele tem realmente, a força bélica dele é muito poderosa. E ainda mais, eles têm Deus com eles. Então, numericamente falando, eles tinham já um grande império, um grande exército ali da parte de Deus. Porém, a gente vai ver aqui na história que no verso 9, certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Então, ou seja, se levanta um exército que tem o dobro praticamente de números, né? Você vê que é um inimigo mais poderoso do que você. Se levanta contra você. Deus permite, Deus na sua soberania. Irmãos, eu estou buscando a presença de Deus, eu estou tentando fazer tudo certo, e agora se levanta algo que é muito mais poderoso que eu. Você vê um gigante, você vê que parece que não vai dar certo agora, porque realmente esse inimigo que se levantou, você vê que pela sua força vai dar ruim. Mas o que Asa faz, irmãos? O que o rei Asa faz? Verso 10. De modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então, essa palavra então, né? Essa ligação aqui. Então, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército, e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Amém? Então nós vemos aqui um outro princípio. Até aqui, o rei Asa é um exemplo que nós devemos também seguir os passos dele. Ele faz o que é reto ao Senhor, nada é difícil para ele em obedecer a Deus. Tudo que poderia ferir o coração de Deus, ele tira, apesar de o apego que ele poderia ter, porque seus pais construíram muitas coisas ali, mas ele não tinha nenhuma dificuldade de falar: não, eu quero agradar o Senhor. E ele reconhecia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era o Senhor, até que vem então inimigos poderosos. Mesmo assim, ele continua falando: Senhor, é em ti que nós confiamos. Então vem, Jesus. Abrindo um parênteses aqui, eu sei que todos nós aqui, é óbvio dizer que todos nós estamos passando por lutas. Domingo passado, eu compartilhei com a igreja, que foi um compartilhar de coração, que parece que esse mês de janeiro parece que a gente já viveu 6 meses de tão intenso as lutas, seja externas, internas, que a gente tem passado. Deus frustrando alguns planos pessoais para que realmente a gente dependesse dele completamente. Deus movimentando, Deus permitindo várias situações para que a gente se apegue a ele. E aí a pergunta é: em toda essa luta que eu e você possa ter passado ou está passando, aonde ou em quem nós estamos buscando ajuda? Talvez em livros de autoajuda, em pregações de autoajuda, ou é diretamente no Senhor, rogando a Ele, falando: Senhor, é em Ti que nós confiamos, eu preciso. É bem interessante que eu gosto de me atentar em cada palavra. A Bíblia fala aqui que ele clamou. Irmãos, quando a gente fala, vamos clamar ao Senhor, o que é clamar, pessoal? Por favor, me ajuda, igreja. O que é clamar? O que é clamar? Chamar ao Senhor. A minha imagem ao clamar, o meu entendimento ao clamar, irmãos, é um desespero.
É um clamor, não é um pedido. Senhor, me ajuda por essa situação que eu estou passando. Não, é um clamor. Eu não sou muito bom para atuar como ator, assim, tudo. Né? Eu não quero passar vergonha aqui também. Mas, irmãos, quando é um clamor, você não está nem aí. E sabe, Deus, Ele me faz recordar de algumas situações que Ele me faz, não é me sentir envergonhado, mas é que Ele sempre me ajuda a lembrar, para me reposicionar. Por isso que eu creio que a mensagem de hoje é para nos reposicionar. Então, houve um clamor. Quando realmente você quer algo, você busca, você clama. Você realmente, como o cego ali, ele falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, ao ponto que as pessoas ao seu redor falavam: não, fica quieto aí, está muito uruçai, não precisa fazer tudo isso. E às vezes a gente vê na igreja e vê algumas pessoas clamando: meu Deus, Deus não é surdo não precisa desse exagero, não precisa ficar gritando. Talvez é uma alma que está clamando e Deus está respondendo. Amém. E talvez você que está ali pensando: é muito exagero, continuamos ainda só buscando a Deus, mas não obedecendo. Porque Deus, Ele deseja que haja um clamor. E Ele clamou no lugar certo, que foi ao Senhor. Que eu estava falando aqui também, que Deus me envergonha às vezes ali, envergonha no sentido de mostrar como um ensino. Gente, eu clamei quando o São Paulo foi campeão, time de futebol. Eu clamei. Gente, assim, até minhas meninas, até a Keila, até acordou lá, né, que eu acho que foi um jogo, não sei qual dia que foi meio na madrugada, e era final e tudo. Eu cheguei a chorar, irmãos. Cheguei a chorar quando o São Paulo fez gol, e depois quando anunciou que foi campeão. Irmãos, foi um clamor, foi uma alegria. Clamei, sabe, aquele grito de alegria mesmo. Clamei, hein? E aí chega para Deus, a gente não faz nada, irmãos. Aí, sabe, não podemos chegar nesse nível. Então, por isso que quando é clamor, extravasa. A gente tem liberdade. Esse louvor e adoração coletiva que nós estamos construindo nesse ano, que está sendo algo maravilhoso. Presença de Deus que o Senhor tem vindo de uma forma coletiva. Sabe, o Senhor, Ele quer nos ensinar, nos levar nesse lugar a clamar, irmãos. Teve momentos ali, como eu falei lá atrás, ali, não me aguentei, já comecei a dar metralhadora ali de línguas, porque uma presença, eu vou me ficar segurando ali? Não, eu tenho liberdade para adorar, para levantar as mãos ali, irmãos. Então, você tem liberdade. Você pode falar para a pessoa do seu lado, 3 pessoas ao seu redor, você tem liberdade nesse lugar, irmão. Você tem liberdade. Você tem liberdade, irmãos. Glória a Deus, amém. Tem liberdade. É claro que a gente entende que existe alguns clamores que é interno também. Eu sei que existe isso. Como Ana também gemia, tá? Então, barulho não quer dizer que é avivamento. Mas também ao mesmo tempo, quando alguém quer algo, ela não tem vergonha, ela não está nem aí para a sua reputação. Ela quer simplesmente agradar o coração de Deus. Ela quer expressar o sentimento a Deus. Então, alguns têm uma forma de expressar que alguns ficam se segurando. Tá? E eu sou uma pessoa mais introvertida, mas eu sei que isso às vezes me faz mal, porque eu preciso, sabe, me entregar ao Senhor e deixar que talvez a vergonha, sabe, graças a Deus, isso já não me impede mais, porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha muita vergonha, irmã, e infelizmente não é o correto, não deveria ser assim, do ministro de louvor falar assim: igreja, levante as suas mãos. Mas como facilitador, a gente faz isso. Porque o ideal é nós por si só, por livre e espontânea vontade, já erguer as mãos e falar: Senhor, eu me rendo, eu te adoro, e dançar na presença de Deus, se prostrar na presença de Deus, sem pedir. Assim como também nos apelos que a gente faz aqui, não precisa pedir, já vem, pode se ajoelhar, pode se prostrar, nós temos liberdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos clamar ao Senhor. Até aqui, a gente vê o rei Asa sendo extremamente abençoado pela presença de Deus que estavam com ele. Então Deus estava dando vitória ali, manifestando, estabelecendo o reino de Deus naquele tempo.
Só que no capítulo 15, Deus, ele quer levar o rei Asa um pouco mais profundo. Glória a Deus por algumas coisas, decisões que a gente já fez, que a gente já tomou, mas é gostoso ver quando Deus, ele vem novamente e fala, não, eu quero algo mais profundo. Eu quero te levar então para experiências mais profundas. E aqui acontece que no capítulo 15, verso 1, diz assim, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi ao encontro do rei Asa. O Espírito de Deus. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-los, e sem lei para instruí-lo. Então aqui, o Espírito de Deus vem sobre o profeta e fala, olha, eu quero te levar mais profundo, porque até então, o povo de Israel, o seu povo, estava sem ensino, estava sem pessoas que pudessem o guiar, mas só que agora, estarei trazendo ensino, por meio do sacerdote, por meio das leis, estaria trazendo mais profundidade. Foi isso que aconteceu também nessa época, onde havia essa manifestação, sabe, das leis do Senhor para todo o povo. E aí acontece que no verso 8, o rei Asa, ele ouve essa mensagem desse profeta, e ele se enche de coragem. Ele se enche de coragem, e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim, e das terras que ele havia capturado da região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo do Senhor. Então, foram experiências que ele já teve lá atrás, que ele já, de acordo com aquilo que ele entendia da parte de Deus, ele obedeceu e removeu tudo. Mas agora Deus está levando a algo mais profundo, que faltava também outros altares a serem destruídos. E principalmente, o altar precisaria ser restaurado. Então você vê que Deus, ele quer levar mais profundo. E ele vai lá, se enche de coragem e obedece essa voz. E uma coragem tal, que lá no verso 16, diz a palavra de Deus, que ele chegou até a tirar a sua própria avó de um poço que ela tinha, como se fosse uma rainha-mãe. Assim como na época também que do rei Acabe tinha também a Jezabel, que tinha muita autoridade como mulher, como rainha. Então a avó do rei Asa também tinha esse papel como autoridade. Porém, a Bíblia fala aqui que ela fez alguns postes para a deusa Aserá. Você vê que esse líder, o rei Asa, ele não teve problema nem com família, porque às vezes, em nome de Jesus, que jamais aconteça no nosso meio, mas acontece que, infelizmente, há muitos líderes que colocam ordem para todos, mas quando são os da sua casa, já é mais leve, né? Já pega mais leve. Passa um pano quente, não, tá tudo certo. Ele vai continuar assim, não corrige, porque é filha do pastor, porque é filho do líder, então aí eles não possam tocar. Com todo mundo é rígido, mas com meus filhos não. Aqui você vê que o rei Asa, ele não tinha essa barreira não. É familiar, está errado, está desagradando o coração de Deus, então vai ser tirado. Vai ser colocado em disciplina. Não dá. E assim também tem que ser no meio do povo de Deus, amém? Glória a Deus. Filha de obreiro, filha de pastor, filha de líder, o que ela é? Pecadorzinha é. Porque o ditado diz que filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. E filha de pastor, filha de obreiro, filha de líder é o quê? É pecadorzinha também. E precisa de Deus, né? E por vários momentos, sim, né, houve correções, a gente corrige nossos filhos também. Então, independente, irmãos, se é familiar, sabe, há um temor no coração de Asa. Havia uma coragem, porque é muito difícil, às vezes, repreender a própria família, né?
mas é necessário. Então até aqui você vê que rei Asa é tudo aquilo que nós poderíamos e deveríamos fazer. Ao ponto que, capítulo 15, verso 13 ao 15, ele faz uma aliança. Verso 13, todos estão comigo? Amém? Verso 13, concordaram. Verso 12 em diante. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Havia um desejo no coração do rei Asa, para que todo o povo, todo o reino pudesse buscar o Senhor. E concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombeta e clarins. E todo Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram de todo o coração. Então havia esse desejo, um acordo, uma aliança entre eles para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, ao ponto que se alguém não buscasse, ele seria morto. Esse tal não seria morto. Já pensou se a gente colocasse esse acordo entre nós? Quem não buscar Deus será morto. Entre outras palavras, a gente vê que havia uma disposição que eles realmente queriam de verdade a Deus. Eles não iriam fazer um acordo só por falar não. Eles estavam dispostos, se eles não buscassem a Deus, eles iriam morrer. Eles de fato queriam a Deus. A pergunta também fica para nós: nós realmente queremos Deus nesse nível? Nós realmente queremos a presença de Deus? O rei Asa, com todo o seu povo, com todo o seu reino, ele colocou esse acordo, porque todos eles falam que queriam de coração buscar a Deus. Amém? A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30, diz assim: eu honro os que me honram, desprezam quem me desprezam. E na verdade, você for ler aqui, a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Então quando a Bíblia também está escrito, assim diz o Senhor, o negócio é mais sério, tá? O negócio é sério, a gente precisa se atentar. E é muito claro que diz, eu honro os que me honram, desprezam quem me despreza. A gente precisa então buscar a Deus, amém? Com todo o coração, porque esse é o primeiro grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Com toda a sua força, se encaixa com aquilo que cantamos. Deus é digno de um pouco mais. Eu estou cansado, vim do serviço, trabalhei ontem, fiz iaquim. Deus é digno de um pouco mais, amém? Porque nós o amamos com toda a nossa força, com todo o nosso corpo, amém? E é isso que Deus espera de nós. Até aqui o rei Asa, oh meu Deus, que rei maravilhoso. Só que nós vamos ver agora, no capítulo 16, é algo que o Senhor falou muito no meu coração, nessa questão de reposicionamento, porque é muito bom quando nós vemos as coisas acontecer, quando a bênção de Deus nos alcança, porque na verdade não é nós que precisamos buscar Deus, é a bênção que nos segue, amém? E quando a bênção realmente nos alcança, Deus nos coloca talvez em um lugar confortável, com muros de proteção, inimigos muito longe. Então, quantas vezes chegamos nesse lugar e a gente começa a relaxar? E aqui no capítulo 16, a Bíblia vai dizer aqui, que no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Amém? Até aqui a gente vê que mais um rei, Deus ele permite um levante. Deus permite inimigos se levantando, para que a gente o quê? Aprenda sempre a depender de quem? Dele, de Deus. E aqui ele teria a oportunidade de novamente recordar de um clamor que ele fez lá atrás e Deus respondeu. Só que no verso 2, Asa, ele faz ao contrário. Em resposta, o que Asa faz? Removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou essa prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem:
façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Enfim, o acordo era para que ele pudesse, o rei da Síria, atacar então o rei Baasa, para que o rei Baasa pudesse parar com esse avanço que ele estava tendo ali, para impedir que o reino de Judá pudesse avançar. Em vez dele buscar a Deus, ele busca fazer alianças com outras pessoas. Aqui começa a queda do rei Asa. Aqui a gente vê que, em vez dele buscar a Deus, ele começa a buscar ajuda humana. Ele começa até a saquear, tirar os próprios tesouros do templo do Senhor, aquilo que era sagrado para quê? Para dar como presente, para poder comprar a ajuda de outros, que não era de quem? De Deus. E ele faz aliança com pessoas. E o problema, sabe, não está em você fazer aliança, tá? Acho que é muito importante a gente ter alianças com pessoas, principalmente com Deus. O problema é você fazer aliança com quem você não deveria fazer aliança. E o problema é que quando nós fazemos aliança com quem não deveria ser feito, nós acabamos passando por lutas que não deveríamos passar. A gente acaba enfrentando guerras que na verdade nós não deveríamos ter passado. Mas por causa daquela aliança, sem ter buscado a Deus, a gente se coloca numa fria. Infelizmente o rei Asa, ele faz isso. Ele faz aliança com um rei da Síria, Ben-Hadad, que era alguém que servia Baal, alguém que servia outros deuses, para buscar ajuda, para se proteger do povo que estava se levantando contra ele. E aqui que começa a queda. E a Bíblia vai dizer no verso 7, se coloca nesse lugar do rei Asa. Quando o inimigo se levanta, quem que nós buscamos? É a Deus? Ou são pessoas? Ou até tiramos aquilo que é de Deus, que é sagrado, aquilo que o Senhor nos pede para poder receber proteção. No verso 7 diz assim: por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Verso 8: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. E como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. O que me chamou a atenção foi essa expressão aqui: você não se lembra? Você não se lembra? Então, se você quiser voltar lá se você que gosta de anotar, se você quiser voltar lá em cima e colocar um tema para essa mensagem, o tema é esse: você não se lembra? Isso me pegou bastante, porque o que o Senhor fez com o rei Asa foi um milagre de Deus. Ele reconhecia que Deus estava com ele. Ele reconhecia que as orações estavam sendo respondidas. Ele reconhecia que o Senhor estava com ele. E quantas passagens nós vemos, até na palavra mesmo, lá em Salmo 127, que se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores são em vão. A gente precisa confiar não em carros, em cavalos, mas confiar em quem? Em Deus. E como eu falei no início da nossa caminhada, a gente já recebeu tantos milagres da parte de Deus, e o que me marcou muito foi essa palavra, essa expressão: você não se lembra. E isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu sinto como se fosse Deus querendo compartilhar essa pergunta para todos nós: você não se lembra? Porque hoje nós vivemos em dias que muitos até falam, até murmuram, dizendo: não era como antes, hoje está tudo tão difícil, hoje está tudo tão apertado. Sim, tudo aumentou o preço, a internet, as distrações. Sim, é uma outra fase que nós vivemos, outros desafios que nós vivemos, e não só nós,
mas principalmente nossos filhos também que estão passando por essas lutas tremendas, pesadas, um bombardeio da mídia sobre ele e sobre nós. E a pergunta é: você não se lembra das coisas que eu já fiz na sua vida? E acontece que do rei Asa, ele teve a oportunidade, assim como eu e você hoje estamos tendo uma oportunidade, de nos lembrar e voltar ao Senhor novamente. Voltar àquilo que o Senhor já fez na minha e na sua vida. Porque todo pai, quando Deus também ele vem para nos exortar, nos reposicionar, ele não nos vem para nos humilhar nesse sentido e que você não tem mais esperança. Ele vem para nos mostrar. Ele vem para falar como, sim, os profetas foram usados. Mas ele teve a oportunidade de voltar também. Mas só que no verso 11 diz assim, no verso 12, aliás: no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença, aonde? Nos pés. Eu lendo também isso, o Senhor falou muito no meu coração, que foi muito intencional, até mesmo essa enfermidade nos pés. Porque pés fala muito de você ir a lugares onde você deseja ir. Você tem a sua autonomia, você vai aonde você quer ir, porque você tem os seus pés firmados. Agora ele tem uma enfermidade nos pés. Ele não tinha como se movimentar mais na sua vontade. Já não era como ele queria. Ele já não conseguia se mover como ele se movimentava antes. Deus toca bem nos pés. E ele poderia ter uma oportunidade. Porque Deus, eu sinto como se Deus falando para ele ali: agora você depende de mim. Agora você não pode se movimentar mais. Você depende de mim. E eu te chamo novamente. Só que mesmo assim, a Bíblia vai dizer, embora essa doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. O que levou esse homem a chegar nesse estado que se esqueceu completamente do que o Senhor fez? O que aconteceu? O que aconteceu? E sabe, só uma passagem aqui, porque isso aqui eu queria ler com vocês. Atos 12, que fala a milagrosa fuga de Pedro, para a gente encerrar. Atos 12 é algo que aconteceu, algo que nós já ouvimos muito sobre situações semelhantes, e algo que eu creio que Deus ele deseja nos reposicionar. Amém? Capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele foi preso, verso 4. Depois lançou na cadeia, capítulo 12, verso 4. Lançou na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, e cada uma com 4 soldados. 16 soldados para guardar a vida de Pedro. Ele era uma ameaça, hein? 16 homens aí para guardar o Pedro. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público e depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, o que acontecia? A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Irmãos, Deus tem queimado no meu coração uma igreja que vai voltar a orar fervorosamente por causas, por situações, porque Deus é um Deus que ouve. Enquanto Pedro estava num lugar para representar Cristo ali na cadeia, representar o Evangelho em lugares que talvez ele nem gostaria de estar, mas ele sabia que ele estava lá com um propósito, e sabia que Deus estava no controle de tudo, mas só que ele não estava sozinho lá na cadeia. Tinha uma igreja que estava orando. Assim como hoje tem o nosso irmão Marcelo que está internado, ele não pode estar aqui conosco, mas tem uma igreja que está orando por ele. Amém? Tem a irmã Roseli que não pôde estar aqui também. Tem outros irmãos que não pôde estar aqui conosco, mas a igreja deve orar fervorosamente por esses irmãos. Amém? E na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Irmão, dormir na prisão, irmãos, ele descansava em Deus.
ele preso ainda com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Verso 7. Vamos ler todos juntos? Só essa primeira parte. De repente. Mais uma vez. De repente. Mais uma vez. De repente. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e o anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. E passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro, irmão, portão de ferro, tá? Não era nem portão de madeira, portão de ferro, o negócio era pesado, que dava para a cidade, e o portão, o quê? Irmãos, esse aqui mexe comigo, o portão se abriu sozinho para eles. Existe uma mão invisível que abriu esse portão, e os dois passaram, e foram caminhando ao longo da rua, até subitamente, e o anjo o deixou. E por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes, os judeus, planejavam me fazer. E quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Uma igreja que estava orando por Pedro. Havia conexões, enquanto Pedro estava ali testemunhando do Evangelho, havia uma igreja que estava orando, e ambas as situações Deus estava à frente. Deus estava ali na prisão? Estava. Deus estava ali na casa, naquele lugar de oração? Também estava, e essas orações estavam se conectando, e a mão de Deus, uma mão invisível, fazia com que as algemas caíram, se abriram, uma porta de ferro se abre automaticamente. Quem crê nisso? Amém? Por causa de um povo que também estava orando, por causa de um povo que ainda acreditava que Deus poderia fazer milagres ainda, que Deus poderia, mover e libertar vidas das prisões. E aí veio essa pergunta para mim, que ali em 2 Crônicas, você não se lembra? Você não se lembra? E eu tentei anotar aqui, de tantas coisas que Deus já me abençoou, irmãos. Como se esquecer de um Deus? Você não se lembra do perdão que você recebeu? Será que você não se lembra da oportunidade que eu te dei, de uma nova oportunidade que eu te dei? Você não se lembra como eu falei com você nos piores dias da sua vida? Irmão, um dia que eu estava no pior dia da minha vida, que eu considero um dos piores dias da minha vida, Deus falou comigo, irmãos. Deus me pegou naquele lugar que eu estava prostrado lá no quarto. Não sei se foi uma voz audível, mas veio uma voz assim muito forte no meu coração, que aquilo me levantou, aquilo me deu uma força, deu uma visão sobre esses 4 valores que a gente trabalha na igreja até hoje. Não foi algo muito pontual. Você se lembra, sabe que Ele contempla todas as coisas. Aqueles momentos difíceis que a gente gosta de falar, e testemunho deve ser repetido, amém, irmãos? O apóstolo Paulo repete 3 vezes o seu testemunho para várias pessoas. Eu falo isso porque Deus, Ele contempla todas as coisas. Deus sabe o nosso coração. Eu tenho alguns irmãos novos aqui, eu vivenciei lá no Brasil alguns momentos bem difíceis também, financeiramente falando, até na questão de sabonete, né, que a gente não tinha nem sabonete para tomar banho ali, que era o último, era só um filezinho assim, que ia acabar. E eu e Keila, a gente falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, nós não temos dinheiro para comprar nenhum sabonete agora. E ali, a gente falou: mas Senhor, nós vamos te glorificar, nós vamos te servir mesmo assim. E ali, bate na porta de casa, no outro dia, uma irmã do nada falando: Deus mandou te dar. Era uma caixa de sabonete da Boticário, com 8 sabonetes redondos assim, ó. E aí, Deus contempla toda a nossa necessidade, todo o nosso coração. Quantas vezes, momentos difíceis que a gente passa, Deus contemplou. Aqui na construção desse templo aqui também, que
Como não se lembrar, como se esquecer de um Deus que nos expulsou de um lugar há 20 anos que a gente estava lá confortável. Renovamos o contrato em janeiro, em fevereiro mandaram a gente embora. E agora, sem rumo. E os corretores falaram, é impossível vocês encontrarem um local como vocês querem, que é nessa proporção, que tem estacionamento, um local maior. E aquela, ela falou assim, eu vou orar por vocês. E vocês vão encontrar, o nosso Deus vai mostrar para vocês um local em Toyohashi. Irmãos, passou uma semana, eles encontraram esse lugar aqui. Encontraram outros lugares que não poderiam ser igreja. Mas esse lugar, na documentação, estava em branco. Aquilo que poderia ser feito aqui. E compramos esse lugar, irmãos. E além de reformar tudo isso, só Deus sabe de tanta luta, privações, provações e provisões que o Senhor nos deu aqui. Que do nada, irmãos que estavam para vender uma moto, vinham do caminho de Shizuoka para Miyake. Só que no caminho o farol queima e era de noite, pouco findar da noite. Ele falou, eu não posso andar de moto com o farol queimado. Pastor, eu posso deixar a moto aí em Toyohashi? Outro dia eu venho buscar. Irmão, pode deixar, deixa a moto aí. Vai estar guardadinha aqui. Ele deixa a moto e vai de carona com um amigo dele lá para Miyake. Ele chega na casa e a esposa dele fala, eu sei porque você teve que deixar a moto em Toyohashi. Ele falou, eu também tive a mesma impressão, eu acho que é a mesma. A moto, ela deve ser ofertada para Toyohashi, vender para gerar recurso e construir. Irmãos, a moto era cara, irmãos. E outra dificuldade, a moto foi ofertada no inverno. Geralmente o pessoal não compra muito moto no inverno. E nos 45 do segundo tempo, encontramos um comprador. Enfim, anotei aqui. Como se esquecer de curas que Ele já nos deu, libertações que a gente já vivenciou. Você se lembra de quando você foi batizado no Espírito, orava em línguas, recebeu revelações, recebeu palavras. Eu tive a oportunidade de ver milagres, irmãos, oportunidade de ver pé crescendo, pernas crescendo, tive a oportunidade de ver dente de ouro, irmãos, dente de ouro numa irmã, numa conhecida que eu tinha também, que a gente estava servindo numa conferência do Carlos Anacondia, acho que ele é da Argentina, e ali ele profetizando, em uma das profecias lá, ele falou, eu profetizo dentes de ouro, né, sobre cáries que se tinha ali, e a gente estava lá servindo, como staff e tudo, irmãos, servindo, nem estava buscando ali, estavam servindo, e aí chegando dentro do carro, almoçando, né, comendo um lanche, cachorro quente, e a irmã foi limpar os dentes com um espelhinho. Ela foi ver, nossa, meu dente está diferente. E foi ver, era um dente dourado, irmãos. Você crê nisso, irmãos? Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi com meus próprios olhos tudo isso. Quantas profecias a gente já recebeu tão pontuais, ninguém sabia de nada. E veio tão específico, tão claro. Como se esquecer de quando Deus me chamou para pastorear essa igreja em 2007? Um menino, que ninguém daria nada, nem eu daria para mim mesmo, nem eu acredito em mim mesmo, nem eu me colocaria para pastorear se voltasse atrás hoje. Mas Deus, pela sua graça, estamos aqui, amamos essa igreja. Quantas orações foram respondidas, minha família foi restaurada. Ganhei amigos, ganhei famílias que conhecem os nossos podres, mas mesmo assim nos ama também. Como se esquecer? Asa se esqueceu. Asa se esqueceu das orações que ele fazia e Deus respondia. E Deus foi dando oportunidade. A minha oração hoje é para que o Senhor nos lembre novamente de tantas coisas que Ele já fez. Será que Deus, Ele não pode nos curar hoje? Será que Deus, Ele não pode nos libertar hoje? Será que Deus, Ele não pode restaurar a nossa vida hoje? O que será que é difícil para Deus?
Eu quero só fazer uma pergunta. Eu fiz semana passada, vai fazer novamente. Quantos aqui já vivenciaram coisas sobrenaturais da parte de Deus? Levanta a sua mão. Maioria. Se você ainda não teve, irmãos, você precisa também buscar essa experiência pessoal com Deus. Você ter um Deus pessoal, não apenas de ouvir falar, mas de você ver, de você contemplar, de você desfrutar. Agora, irmãos, como eu posso desfrutar dessas maravilhas de Deus se eu não depositar toda a minha confiança nele e se deleitar? Às vezes eu quero ter uma experiência e conhecer um Deus que cura. Às vezes Deus permite uma certa enfermidade. E Ele vai vir como um Deus que cura. Deus vai se revelar como um Deus que cura. Às vezes Deus permite algumas situações e privações porque Ele quer nos mostrar que Ele é um Deus provedor, irmãos. Você crê nisso? Tudo aquilo que a gente precisa, todas as necessidades serão supridas em Deus. Mas a nossa confiança precisa estar em quem? Deus. Deus sempre prove. Deus é Deus, irmãos. Como se esquecer? Então, eu quero convidar você a se colocar em pé, que eu queria tirar aqui um tempinho para nós orarmos e reforçar o verso 8 do capítulo 16 de 2 Crônicas. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes? Você não se lembra daquilo que aconteceu lá atrás? Eu separei ali 2 canções e eu gostaria que você tivesse liberdade. Eu separei 2 canções que falam muito sobre faz outra vez, leva-me de volta a esse lugar, um lugar de oração, que eu me colocava nesse lugar de deleite como uma criança. Nada era difícil para mim, nada era difícil renunciar, porque eu simplesmente confiava em Deus. Pode soltar a canção. Enquanto isso, eu queria que você tirasse esse tempo com o Senhor para se reposicionar.